Olá, estamos de volta, hoje recebendo o cirurgião dentista Diego Ródio. Ele vai falar para a gente sobre as tendências na odontologia, tudo aquilo que está em alta no setor. Doutor Diego, bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Olá, bom dia, obrigado pela oportunidade, pelo convite de participar desse podcast aqui no Presente. É uma empresa muito conceituada aqui em nossa cidade, na região. Fico muito orgulhoso e feliz de estar participando desse podcast. Doutor Diego, antes da gente começar falando do que está em alta no setor de odontologia, gostaria que você falasse um pouquinho de você, da sua especialidade, da sua trajetória aqui em Marechal. Sim, então, eu fundei a Clínica Odontomaster aqui na cidade de Marechal em abril de 2015, procurando assim inovar no ramo da odontologia, trazendo tratamento de qualidade, que fosse uma clínica que não um CNPJ, uma clínica com um dentista que é responsável por trás desse CNPJ, proporcionando um atendimento personalizado para os pacientes, né? E com diferenciais que quem conhece o Odontomaster sabe quais são esses diferenciais. Doutor Diego, as novas tecnologias, elas revolucionam os setores. Na odontologia não é diferente. Hoje, muitas pessoas, quando elas buscam um consultório odontológico, elas vivem experiências inovadoras. São muitas tendências. Uma delas que a gente percebe que está bastante em alta são os aparelhos invisíveis. É isso mesmo? Sim, a tecnologia está surpreendendo em todas as áreas, né? E na odontologia também não está sendo diferente. Então, o aparelho invisível, que são as placas invisíveis, já está no mercado há um bom tempo e assim, algo assim surpreendente mesmo, porque o paciente faz um escaneamento dos dentes, né? A gente faz um escaneamento dos dentes e isso é gerado um arquivo 3D no computador e com o software realizado movimentações nos dentes, vai melhorando a posição dos dentes, alinhando e imprimindo diversas placas, né? Que o paciente vai trocar de 15 a 20 dias essas placas e assim vai alinhando os seus dentes. É bem mais prático em relação aos antigos, não sei se dá para chamar assim, aparelhos fixos. O aparelho fixo não ainda é atual. O aparelho invisível hoje substitui 90% da necessidade do aparelho fixo, mas existem casos que precisa usar o aparelho fixo. Mas a tendência cada vez mais o aparelho invisível, sim, ele já está e vai cada dia mais substituir o uso do aparelho fixo, até pela comodidade. O paciente vai almoçar, vai jantar, ele tira as placas, guarda na nécessaire, se alimenta normalmente. Após, ele pode escovar os dentes sem muita dificuldade, porque não vai ter as pecinhas coladas, vai passar o fio dental. Então, assim, é uma tecnologia que trouxe muita comodidade para os pacientes. E os resultados, eles diferem de alguma forma do aparelho fixo? Por exemplo, os dois vão chegar no resultado, mas você consegue chegar mais rápido nesse resultado ou isso não tem como, depende de cada caso? Não, assim, o aparelho fixo, ele vai ter alguns casos que ele vai ser necessário ou para o tratamento do paciente ou para a finalização do paciente. Mas vamos dizer assim, que 90% dos casos a gente vai conseguir dar o mesmo resultado final com as placas alinhadoras do que um aparelho fixo.
Doutor, como é que é essa questão? Por exemplo, muitas pessoas usam os aparelhos quando já são adultas, né? Mas, por exemplo, tem o pai que tem o filho, né? Ou criança ainda, ou adolescente, e ele tem algum momento ideal que ele deve procurar o dentista para ele, né? Para que o doutor possa avaliar e saber se ele vai ter a necessidade ou não de fazer alguma correção ortodôntica? Muito boa a sua pergunta. Assim, o ideal sempre, na fase de crescimento, ali a partir dos 7 anos, depende muito, tem crianças que desenvolvem um pouquinho mais rápido, mas assim, de 7 anos, 8 anos, 9 anos, essa fase é muito importante os pais levar os seus filhos num ortodontista que seja especialista, que faça tratamento com aparelhos ortopédicos. Aí já envolve outra parte, não é o alinhamento dos dentes, mas sim correção das estruturas e das bases ósseas, né? Que pode ser que a criança seja a classe 2, que se chama, que é quando tem o queixinho um pouco mais retraído, ou seja a classe 3, que é quando tem o queixo um pouquinho mais protraído. Então tem que cuidar bastante nessa fase de crescimento para que as estruturas ósseas estejam de acordo em classe 1, proporcionais, para quando ele quando ele tiver os dentes permanentes e for o momento certo, aí sim a gente procurar fazer o tratamento com placas ou aparelho fixo para correção e alinhamento dos dentes. São duas coisas diferentes, é um pouquinho difícil de entender talvez, mas uma coisa em fase de crescimento é correção das bases ósseas, né? E outra coisa é após o término da fase de crescimento, que também tem um detalhe muito importante, que não é muito divulgado, que para começar, para o início do uso do aparelho fixo, o profissional dentista ele sabe disso, mas é bom os pais também terem esse conhecimento, porque no finalzinho do ápice do nosso dente, quando a gente logo trocou os dentes, a raiz tem que estar 100% formada ou quase 100% formada. Porque se colocar o aparelho fixo muito cedo na criança e o ápice do dente estiver aberto, pode dar consequências sérias e irreversíveis. Então, assim, tem que tomar um cuidado. Eu me preocupo muito com isso, porque eu vejo, às vezes, na rua, crianças ainda em fase de crescimento com aparelho fixo. Então, tem que tomar um cuidado com isso. Algo que pode interferir depois para toda a vida, ter problemas. Sim, é algo que pode interferir para toda a vida, porque, assim, pode acontecer duas coisas, né? A menos grave, se o dentista não tomar cuidado e, às vezes, fazer uma movimentação muito severa, a pontinha do ápice que ainda não fechou, ela pode fazer uma curvatura e futuramente, se precisar de um tratamento de canal, dificultar isso. Ou um problema mais grave que eu já recebi paciente na clínica, e é triste, de fazer muita força e com o paciente usando aparelho fixo muito novo, e o organismo simplesmente ele corta, ele absorve essa raiz do paciente, porque ela não estava ainda em fase de receber tratamento, movimentações ortodônticas, e daí reabsorve a raiz do paciente, e isso, com o passar dos anos, sem dúvida, vai fazer falta para o paciente, que pode acabar no futuro, depois de anos, até perdendo o dente, sabe? Doutor, na sua clínica, o que o senhor indica para os seus pacientes? É preferível o aparelho invisível, o aparelho fixo, ou depende? Cada caso é um caso? Então, depende muito. Eu tenho que estudar o caso e avaliar. Atualmente, assim, de um modo geral para a didática, a gente tem preferido aconselhar o uso das placas, né? Para os tratamentos que sejam mais voltados para alinhamento e nivelamento, que isso elas são excelentes. E o aparelho fixo, eu estou usando mais para os tratamentos que já
que são um pouquinho mais trabalhosos. Mais complexos. Isso, precisa casos usar mais complexos. Para casos mais complexos, que precisa usar mini implantes, fazer retração, por exemplo. Não que não dê para usar, mas às vezes se eu for direto com o aparelho fixo, se um caso for muito complexo, ele vai acabar sendo mais rápido do que com as placas. Entendi. A ortodontia hoje, doutor Diego, segue sendo uma das especialidades mais acessadas da odontologia, é isso? A ortodontia, por muitos anos, né, dos anos 90 até alguns anos atrás, a ortodontia era a área mais procurada pelos pacientes e desejada pelos profissionais, era a ortodontia. Mais de um tempo para cá, com o envelhecimento da população, inclusive, e com a tecnologia também sobre os implantes, agora mudou um pouco. Agora a procura maior está sendo nos implantes, né? Então, até porque todo mundo sabe, né? Quem é nascido nos anos de antes de 1990 sabe que antigamente a odontologia era muito extração, né? O paciente, o dente danificava um pouco, o dentista já queria fazer a extração do dente. Então hoje o pessoal está tendo que fazer implantes. Esse pessoal lá daqueles anos atrás acaba procurando para fazer os implantes. O pessoal que pegou essa época que tudo se tirava, né? O dentista ganhava dinheiro tirando o dente, como que né, é muito diferente de hoje, porque hoje na odontologia o dentista faz de tudo para salvar o dente, né? E hoje então a procura maior está sendo nos implantes, sim. E lá na clínica também é oferecido esse serviço de implante. Agora, uma coisa, doutor, que a gente observa que existem diferentes tipos, o mercado é amplo, mas também as pessoas, eu acredito que a qualidade, ela interfere muito no resultado. De repente, não no primeiro momento, mas na sequência, às vezes acaba tendo problemas e tudo mais. Então, quando você busca um tipo de serviço como esse, que também não é muito fácil, né? É um serviço mais complexo, você também tem que não buscar só pensando na questão do mais barato. Muitas vezes o mais barato sai caro, enfim, a qualidade sempre ela tem que ser, vamos dizer assim, ela tem que ser relevante. Então, Ana, a gente precisa ter um equilíbrio, né, da qualidade e que seja acessível para todos, né? Só que a qualidade não pode deixar de existir, esse é o meu ponto de vista como cirurgião dentista, né, que representa hoje 2 clínicas que tem o Odontomaster em Marechal e Toledo. Graças a Deus, desde que montamos o Odontomaster, a gente procurou preocupar muito com qualidade, e cada vez mais a gente eu com os outros dentistas que atendem junto comigo na clínica, que representam o Odontomaster, a gente foi vendo cada vez mais que a qualidade é muito importante, porque assim, a gente não é o hoje, é como você falou, às vezes não vai aparecer hoje, né? Mas a odontologia, e a gente está aqui para ficar muitos anos. Pretendo me aposentar sendo dentista e que a Odontomaster permaneça por muitos anos presente em Rondon, Toledo, onde ela estiver, né? Bem representada. Sobre os implantes, existe sim qualidades de implantes. Existem implantes mais antigos, porque o implante, existem implantes já, na verdade, desde os anos 80, vamos dizer assim, né? Então, assim, e que ainda são comercializados. Então, existem implantes, vamos falar, mais antigos, e existem os implantes mais modernos, assim como a ortodontia evoluiu, era aparelho de borrachinha, foi para o aparelho que hoje já faz desde 2016 na Odontomaster, eu só uso aparelho autoligado, que não é mais de borrachinha, ele é com portinha, ele também acaba sendo mais rápido, mais higiênico, e hoje temos as placas invisíveis, né? Então, no implante também,
Do mesmo jeito que na ortodontia evoluiu, os implantes foram evoluindo. Então, hoje os implantes, olhando ele assim, o parafuso é muito parecido ou idêntico, mas existe tecnologia nos parafusos de implantes. Eles vêm com cobertura diferente hoje, para quando passar um implante, né, na maxila, na mandíbula do paciente, o paciente não perder o osso, como aqueles implantes antigos, que o paciente ia perdendo o osso, ia criando um defeito ósseo que aparentemente atrapalha na estética. Então, assim, aí vai de cada um. Tem clínicas que optam, que escolhem usar esses implantes para ter um valor competitivo no mercado. Na Odontomaster a gente... não falando da Odontomaster, mas assim, o meu ponto de vista mesmo, a gente optou por trabalhar com implantes modernos, porque realmente é algo que é pro benefício do paciente. Então, se é pro bem dos nossos pacientes, a gente vai optar por ele. É o produto que vai, né, com certeza influenciar no resultado, né, a qualidade do produto. Sem dúvida, sem dúvida. Até para finalizar, esses implantes mais modernos, que vêm com coberturas diferentes, assim, é bem complexo de explicar, é tecnologia 100%, eles têm um poder de cicatrização mais rápida, fazer a osseointegração, que se chama. Então, vale muito a pena para o paciente, e até para diminuir também a porcentagem de rejeição no paciente. Certo. Vamos falar de outra, não sei se dá para dizer novidade, mas algo que está bastante em alta no mercado, né, da odontologia, que são as próteses protocolo. Você trouxe até um modelo aqui para mostrar, né, para quem está nos assistindo. Gostaria que o doutor explicasse um pouquinho como é que é isso, por que essas próteses se tornaram as queridinhas, vamos dizer assim. Sim. Assim, então, os implantes, existem os implantes unitários, né, onde é feito um implante e uma coroa de porcelana em cima daquele implante, que se chama implante unitário. Quando o paciente precisa de um implante só, por exemplo, né, ou às vezes ele precisa de mais, mas assim, é feito daí o implante unitário. É um implante com uma coroa de porcelana fixa sobre esse implante, né. Lembrando que sempre... tem que fazer obrigatoriamente a porcelana em cima do implante unitário, não pode ser coroas de acrílico, porque elas têm uma durabilidade muito baixa e geralmente ela é usada como provisório. Hoje está muito famoso, não só a prótese protocolo, mas os pacientes chegam perguntando sobre a prótese fixa, né? Que inclusive na odontologia, prótese fixa é usado no termo quando o paciente quebra a coroa do dente e é feito um pino dentro daquele dente que ele tem, com tratamento de canal, e feito uma coroa em cima. Isso era a prótese fixa que a gente conhecia. Agora, a gente tem que se atentar, porque quando eles chegam pedindo de prótese fixa, na verdade, eles estão falando sobre a prótese protocolo, no caso, né? Que é o caso quando o paciente não tem mais dentes na boca. Então, ou tem poucos dentes, 3, 4 dentes, estão mole, com mobilidade, com a vida curta, digamos assim, daqueles elementos dentários, né? Então, é feita a extração dos dentes e é passado de 4 a 6 implantes e colocado uns componentes, uma barra dentro da prótese para ela ser mais resistente. Não dá para fazer só a prótese sem a barra, porque senão começa a quebrar, né? Porque o acrílico ele é tipo um vidro, né? Então ele puro não tem nada a ver com um vidro, mas assim, ele é rígido, e para as pessoas que estão assistindo entender melhor. Então assim, é feita uma barra que une todos os implantes aqui dentro para dar resistência, porque senão em pouco tempo começa a quebrar no meio, o que não é normal. Então é feito usado esses componentes e é feito uma dentadura mesmo em cima daquela barra e dos componentes, que é parafusado na boca do paciente e entrega conforto, sem dúvida, para o paciente, segurança, porque aqui ela fica fixa, né? E não tem céu da boca.
o que o pessoal acaba gostando muito. Então é por isso que está em alta. É como a gente estava falando antes, antigamente, antes ali dos anos 2000, vamos botar assim, se tirava muito dente, né? Então, o pessoal dessa época hoje procura também saúde e bem-estar. Muitas vezes até tem as famosas e populares antigas chapas, né, que tem o céu da boca, que está hoje com essas opções e acaba, né, querendo se dar o prazer de ter uma experiência diferente, né, inovadora, né, nesse sentido, e com certeza eu acredito que deve fazer a diferença, né, você poder de repente mastigar, sentir o céu, né, da boca livre, e tal, né? Isso. Exatamente, até porque como funciona? Logo que foram realizadas essas próteses totais, né, as famosas chapas, quando o paciente é jovem, recém perdeu os dentes, então ela dava, né, uma boa aderência na boca do paciente, ela criava um bom vácuo e acabava ficando firme. Com o passar do tempo, esses pacientes foram envelhecendo, vai perdendo osso e vai perdendo essa segurança, elas começam a ficar frouxas, caindo, né? E é por isso que está sendo muito procurado. E daí temos então a prótese protocolo, que é só para quem está assistindo entender. A prótese protocolo, que ela é fixa, né? Que precisa de 4 ou 6 implantes, então ela fica fixa, só indo ao dentista para desparafusar, fazer a higienização que precisa ser feita uma vez por ano, e daí o dentista faz o reaperto dos implantes e faz a limpeza. Essa é a prótese protocolo, que é fixa. E também tem a prótese, que geralmente é feita mais para pacientes que não têm osso, com pouca estrutura óssea, quando não consegue passar mais do que 2 implantes, que são as próteses que se chama overdenture. Essa aqui é uma dentadura, se você olhar, ela é uma dentadura, ó, com base, tudo normal, onde o paciente faz 2 implantes e a gente usa um componente, nesse caso, que existe 2 tipos, existe de clipe e existe em forma de botão de pressão mesmo. Então o paciente, se tem uma dentadura que não é antiga, dá até para usar a própria dentadura que ele já tem. Ou é feita uma dentadura nova e é adaptado o componente na dentadura dele e ela é feita com pressão. Na clínica a gente tem feito casos assim, que deu muito certo, apesar que a fábrica recomenda que a cada 1 ano, no máximo 2 anos, sejam trocado esse componente de botão. E não tem segredo, vai na clínica, o dentista substitui. Mas assim, os que a gente tem feito já tem alguns casos com mais de 2 anos, de 3 anos, que ainda não precisou substituir o botão de pressão. Os pacientes, inclusive, estão relatando que agora, com 2 anos, que tá ficando melhor, porque antes era muito difícil de tirar. Sim. E, então, assim, também é uma opção bacana que tem hoje para a população. E aí a pessoa, por exemplo, que usa esse tipo de prótese, quando ela sentir necessidade, ela tira, ela precisa tirar todo dia, daí para, no caso, quando escovar, fazer higienização, ou não há necessidade, como é que é? Isso mesmo, essa daqui, na verdade, ambas, né, o paciente tem que cuidar muito com a higienização, porque o implante, assim como nossos dentes, ele também precisa ser muito bem higienizado. Do mesmo jeito que nos dentes tem periodontite, no implante pode dar implantodontite. Se você não higienizar bem esse implante, ele também pode começar a criar uma placa e uma infecção ao redor dele, né? Então, na fixa é um pouco mais complexo de limpar, mas nada que seja absurdo, né? Ela vem justamente já com um espaço entre a gengiva e a prótese, para o paciente conseguir higienizar bem, com fio dental. A gente até recomenda para os nossos pacientes comprar, né, no Mercado Livre mesmo, tem aquela Waterpik. É um aparelhinho que deixa na pia do banheiro e ele sai jato de ar com água. Aí é muito bom, ele limpa muito bem e resolve muito bem o caso nas fixas. E na overdenture, né, que é para quando vai 2 implantes, essa aqui o paciente tira e faz a própria higienização em casa. Então, toda vez que ele se alimentar e ele quiser, ele vai no banheiro, tira, faz a higienização, faz o bochecho, ela acaba
sendo uma higienização legal. Assim, são duas propostas de reabilitação diferentes, né, para pacientes que não tem nenhum elemento, que não tem dentes, né? São duas propostas diferentes. E o que mais o pessoal tem procurado é a protocolo, que é parafusada, fixa, é o que tem a maior procura, assim. E quanto tempo, por exemplo, a gente sabe, doutor, que não é um tratamento assim simples, né? Ele é um pouco mais complexo. Quanto tempo, por exemplo, uma pessoa que gostaria de colocar a prótese protocolo, ele vai levar, assim, para até tá tudo ok? Importante, muito boa essa pergunta, porque assim, existe algumas diferenças. Por exemplo, quando a prótese protocolo é realizada na parte de cima, na maxila, geralmente o paciente precisa fazer enxerto ósseo, porque na nossa maxila é muito fácil, quando você não tem mais dente, perder osso, porque aqui a gente tem os seios maxilares, eles acabam invadindo aquele espaço. Então, assim, se precisar fazer enxerto ósseo em cima, primeiro é realizado um levantamento de seio maxilar que se chama, né, que é o enxerto. Aí tem que aguardar 6 meses para daí sim ver se deu tudo certo e fazer os implantes e para daí fazer a protocolo. Mas geralmente o pessoal, na maioria dos casos, o pessoal está procurando mais a prótese protocolo na parte inferior, né? Porque geralmente a dentadura embaixo que dá mais trabalho, né? Porque tem a língua, a mandíbula nossa se movimenta, então não para mesmo, fica girando na boca, cai. Então a grande procura é na mandíbula. E a mandíbula é bom porque assim é mais propícia. Mais fácil de se trabalhar, no caso. Não seria mais fácil, mas geralmente o paciente tem osso na mandíbula, sabe? Entendi. Então, assim, do tempo do tratamento, no caso da mandíbula, por exemplo, se o paciente ou maxila, enfim, se o paciente não precisa fazer enxerto, o caso que o paciente não precisa fazer enxerto ósseo, né? Existe duas maneiras. Muito tem se divulgado de fazer a prótese protocolo, ou a prótese fixa, né, em até 72 horas. Como que funciona para fazer em até 72 horas? Só para quem está assistindo entender. Se o cirurgião dentista consegue travar o implante no osso do paciente, travar, que nem como... um pouco complexo de explicar, mas assim, quando coloca um parafuso na parede, né? Se ele entrar bem apertado, esse implante entrar bem apertado, o dentista consegue passar em até 72 horas. Mas não é todos os casos que isso acontece. Muitas vezes você passa um implante e o implante não fica travado, né? O equipamento que o dentista, implantodontista trabalha, ele diz lá quantos newtons de aperto que teve o parafuso. Então, ali, na hora da cirurgia, ele consegue dizer se teve o aperto que precisa, né, ou não. Mas, se conseguiu apertar bem todos os implantes, já começa a fazer a prótese e consegue, sim, fazer em 72 horas. Eu, em específico, na Odontomaster, procuro não fazer em 72 horas. Porque no passado foi feito muito e eu observei, e eu prezo muito na qualidade, que o resultado não fica igual. Porque você tem que pensar assim, para fazer a cirurgia do implante, você abre ali a gengiva, você manipula, é feita uma cirurgia, então acaba criando um edema ali na região que é mexido. Se você já faz a moldagem na hora para fazer a prótese protocolo, com o passar dos dias, aquilo vai murchando e não vai ficando uma boa adaptação depois da prótese. Então, assim, hoje a gente, mesmo que o implante tenha aperto, a gente prefere, é claro, a gente conversa com o paciente e vê a necessidade dele, explica, o importante é explicar tudo para o paciente. Que se o paciente entender 100%, ele tem o poder de escolha. Mas, na maioria dos casos, na Odontomaster, a gente passa os implantes, por mais que dê o aperto suficiente para fazer em 72 horas, a gente aguarda pelo menos 3 meses. Pelo menos 3 meses. Para ver como o implante se comportou, né? Se está tudo bem.
para ter uma reparação no tecido boa, para daí sim fazer a moldagem e fazer a parte protética. Fica melhor. Que muitas vezes pode ter uma reação, né? A questão, muitas vezes as pessoas têm reação porque está implantando algo, né? Sim. Então é melhor mesmo, o ideal é esperar e não fazer tudo, né? Sim, graças a Deus, de 3 anos para cá, o Dr. Cristiano faz parte da equipe do Odontomaster, é nosso implantodontista, especialista, e desses 3 anos para cá ele passou, eu teria que olhar no céu, mas ele passou muito mais de 300 implantes e graças a Deus até hoje ele não rejeitou nenhum implante. Claro, trabalhando com o melhor implante que existe no mercado. Eu estava falando para vocês da cobertura, uma cobertura que vem com tratamento que vem nesses implantes. Então assim, a gente não está dando problema de rejeição, mas pode sim ter problema de rejeição. Na teoria, didaticamente, todo implantodontista, todo dentista sabe que existe uma porcentagem de rejeição que é considerada normal, né? Então, de 3 anos para cá, não estamos com problema de rejeição dos implantes, o que é muito bom, mas tem que ter um cuidado, até porque pode ter rejeição. Então, se teve algum problema de rejeição, nesses 3 meses, o dentista já consegue identificar e já corrigir antes de partir para a parte protética. Porque senão o paciente vai para a parte protética, aí daqui a pouco dá um problema no implante, né? E aí tem que recomeçar e vai levar mais tempo, o paciente vai ter que passar novamente pelo mesmo procedimento. Exato, antigamente na Odontomaster a gente já teve esse problema e provavelmente todas as clínicas já tiveram esse problema. Então antigamente aconteceu da gente fazer implante, partir para a parte protética, daqui a pouco o paciente tem um problema em um implante que rejeitou e precisa ser refeito. Então assim é muito desagradável assim para o paciente, sabe? Porque ele tem que mexer de novo a parte cirúrgica, mexer na parte protética. Então é melhor assim fazer os implantes, aguardar ali 90 dias. É claro, ele vai estar com uma prótese provisória para usar durante esse tempo, para não ficar sem dente, e ir com toda a segurança para a fase posterior. Esse é o meu ponto de vista, não estou falando que eu estou certo, né? Claro. Doutor, outra tendência não, já temos alguns anos aí que está bastante em alta, né, com os dentistas, os odontólogos, enfim, é a questão da harmonização. Tem até hoje alguns profissionais que estão mais atendendo, né, nessa área, deixaram um pouco a questão da odontologia convencional. Isso, né? Exatamente. Como é que o doutor utiliza a harmonização? Você também atua bastante na questão estética ou você utiliza mais a harmonização no sentido de reparações mais voltadas à questão da odontologia convencional? Sim, assim, a harmonização está em alta, não é só a odontologia hoje que realiza, e médicos, mas o forte está sendo na estética mesmo, né? Então eu me aperfeiçoei, fiz um aperfeiçoamento em harmonização, de botox e preenchimento. O curso proporcionava o preenchimento e o botox, mas eu fiz realmente esse aperfeiçoamento voltado para a parte bucal mesmo, sabe? Porque eu sou especialista em ortodontia. Então, posteriormente, eu finalizava um caso, eu alinhava bonitinho, finalizava um caso de ortodontia, o paciente ficava com um sorriso bonito, daí às vezes tinha um sorriso gengival, né? Mostrava muita exposição de maxila. Então, o Botox corrige isso, poucas pessoas sabem, aquele paciente que quando vai sorrir, tem um sorriso muito amplo, que aparece muitos dentes posteriores, tem como corrigir. Então eu fiz até o curso de harmonização voltado para correção, mas eu acabo fazendo tudo por causa da procura. A gente faz também, testa, mas assim, é legal falar isso porque poucas pessoas sabem que o Botox, inclusive, eu estou usando muito para ajudar no bruxismo. A gente aplica no masseter do paciente
para o paciente ficar com uma masseter mais fraca e assim diminuir o bruxismo. E voltando também na parte dos tratamentos ortodônticos, que eu finalizava os casos bonitinho e fiz o aperfeiçoamento em Botox justamente para melhorar isso, para deixar um sorriso mais belo, mais bonito. Também fiz aperfeiçoamento em facetas de porcelana. Às vezes finalizava um caso, o paciente tinha um tratamento de canal, um dente que bateu quando era novo, um dente escurecido, um anterior. Então eu fiz esse aperfeiçoamento também em facetas para isso também, para finalizar um caso de ortodontia. O paciente tem um dente escurecido, arruma esse dente, agora a gente faz o Botox para melhorar também o sorriso dele, tudo voltado assim para a excelência no sorriso dos pacientes. Quem vai lá, então, não tem jeito, vai sair tudo redondinho, perfeitinho. Não, a gente... Perfeita eu não posso prometer, mas a gente sempre procura, e hoje, graças a Deus, a gente tem a condição de proporcionar assim, excelência na parte do sorriso, na odontologia, no caso da clínica Odontomaster, né? Eu coloco o aparelho, antes disso ele passa... Não sei se posso falar da clínica. Pode. Antes disso, o paciente chega na clínica, a gente faz uma avaliação geral, vê a condição de gengiva, se não tem cárie, se não precisa de um tratamento de canal, né? Então, primeiro ele vai para um clínico geral para fazer restauração, tratamento de canal, limpeza. Se tiver um siso, a gente tem também o Dr. Cristiano que faz nossos implantes, ele também faz as extrações de sisos. Aí o paciente também tem a opção de fazer implantes ou ele pode vir para a ortodontia, que daí já é comigo. E entrou na ortodontia, se o paciente quiser deixar o sorriso bonito, é uma sequência. Primeiro a gente alinha os dentes, né, deixa eles nivelados, alinhado. Após o aparelho, tem um sorriso gengival, mas não é o caso de Botox, porque o paciente tem, às vezes, o sorriso gengival. A gente faz a correção cirúrgica de aumento de coroa clínica, que se chama. Pode fazer o Botox se tem um problema de exposição ampla de sorriso. Pode fazer uma faceta se ele tem um dente escurecido. Então, estamos aí para... Opções hoje são muitas, né, doutor? Isso é o lado bom, que a pessoa pode, né, a pessoa tem N necessidades e o mercado oferece hoje produtos e serviços que contemplem, né, essa necessidade. Doutor Diego, quem quiser lhe acompanhar, seguir pelas redes sociais, se você quiser deixar aí os teus contatos, como é que a pessoa lhe procura, lhe encontra? Obrigado. No Instagram ou no Facebook, né, Diego Ródio, no meu Instagram pessoal, e o da Clínica Odontomaster é Rede Odontomaster. E para acompanhar, a gente sempre está postando, principalmente no da Rede Odontomaster, dicas de saúde, postando casos, depoimentos de pacientes. Se o pessoal quiser acompanhar a Rede Odontomaster, estamos presentes aqui na cidade de Marechal e Toledo. Em Marechal é na rua São Paulo, número 909. Estamos no edifício comercial, lá no 7º andar. Vale a pena conhecer, tem uma vista muito bonita. E em Toledo a gente está na Avenida Maripá, número 5506, também no centro, bem localizado lá no térreo, lá em Toledo. Quem quiser acompanhar a Clínica Odontomaster, estamos aí para ajudar a população. Tá certo, doutor. Eu agradeço a sua presença aqui, né, nos trazendo o que está em alta nesse mercado odontológico, a gente explicando, né, detalhes aí. Muitas vezes as pessoas, elas ouviram falar, mas, né, de repente, detalhando um pouco aqui, ela vê que encaixa naquilo que ela está precisando. É sempre muito bom, né, falar sobre assuntos como esse. E fique à vontade para, né, de repente a gente não contemplou algo aí, se o senhor quiser falar, fique à vontade. Não, uma observação que eu faço para a população eu, como Diego Ródio, cirurgião dentista, formado há 13 anos, um conselho que eu dou para a população: não precisa procurar o Odontomaster.
Mas procure algum estabelecimento ou consultório que o dentista seja o proprietário, sabe? Porque o dentista, quando ele é o proprietário e ele está por trás ou da clínica ou do consultório, ele vai olhar para o paciente diferente. Hoje a gente tem, na odontologia é permitido, clínicas que são de empresários. Então, o cara lá é empresário, ele monta uma clínica odontológica e bota os dentistas trabalhar para ele, sabe? É difícil o dentista que trabalha lá botar na cabeça desse empresário que nem tudo é lucro e dinheiro, sabe? E a gente faz odontologia, você pode ter certeza, eu não estou falando de mim, todos os que eu conheço, é com amor mesmo e carinho, sabe? É uma profissão que não é fácil, assim, você mexe com algo no interior das pessoas mesmo, literalmente, com o íntimo delas. É muito comum o paciente chegar no consultório com vergonha de mostrar a boca para nós dentistas. Então, assim, procurem estabelecimentos, consultórios ou clínicas que seja de dentistas. E não é por bairrismo nem nada, mas assim, empresários, eles vão visar lucro. E lucro e qualidade não vão caminhar junto, sabe? Preço e qualidade não vão caminhar junto. Você pode ter certeza. Isso não é na odontologia, é em todas as áreas. E assim, saúde. A saúde começa pela boca. E a saúde é muito importante, então tomem cuidado, procurem cirurgião dentista que seja responsável pelo lugar, não só o responsável técnico, né? Porque o empresário monta uma clínica e bota um dentista de responsável técnico, os pacientes acham que é daquele dentista, mas tomem cuidado e assim, para procurar um lugar que o dentista seja dono, sabe? Ele vai tratar vocês diferente com certeza. Muito bem. Valeu pela dica, prestem atenção aí, a dica do Dr. Diego. Mais uma vez, obrigado, nós vamos ficando por aqui. O Presente, você bem informado.